Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Emílio da Alencar Advocacia. Bom, estou gravando esse vídeo aqui para trazer para vocês a minha impressão sobre essa Lei 14.181. Eu vejo que tem muita gente criticando essa Lei 14.181, que é a lei do superendividamento que eu sempre venho tratando aqui no nosso canal no YouTube. Tá? Mas são críticas, assim, infelizmente, pessoas que não lidam diariamente com essa lei, ou que não têm ingressado com ações na justiça, entendeu? Ou o advogado que contratou para ingressar com essa ação do superendividamento, ele não está adotando o procedimento do artigo 104A, 104B, tá? Tem gente que não conseguiu ainda entender a importância da Lei 14.181 e não conseguiram entender qual é o procedimento, tá? Por mais que eu estou falando aqui diversas vezes quais são os procedimentos para ingressar com essa ação, eu ainda vejo muito advogado ingressando com a ação para limitar os empréstimos. Gente, não é limitação dos empréstimos, entendeu? Não é limitação dos empréstimos. Antes da Lei 14.181, que entrou em vigor dia 2 de julho, realmente, todos os advogados que trabalham com esse tipo de ações bancárias ingressavam com ações para limitar os empréstimos a 30%, tá? Isso era comum. E agora, como eu disse no vídeo passado, no dia 9 de março, o STJ pacificou o entendimento, ainda não transitou julgada a decisão, entendendo que não cabe limitação na conta corrente. Então, o banco pode descontar 100% do valor na conta corrente, não tem limite, entendeu? Porém, como eu disse no vídeo passado, o próprio STJ falou, já existe solução para quem está superendividado. Qual é a solução? É a Lei 14.181. Então, assim, o STJ reafirmou a importância da Lei 14.181. Fica a gente falando, mas eu estou ingressando com a ação, não estou conseguindo liminar. Liminar realmente é uma decisão que tem sido bem complicada, tá? Tanto que eu falo para meus clientes, a chance é 50%. Ah, não, mas é pouco. Sim, é pouca. Pode ser que saia, pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que você consiga eliminar, pode ser que não. E agora, com essa nova posição do STJ, do dia 9 de março, a probabilidade de sair uma liminar é muito menor. É muito menor. Ah, não, mas aí não vale a pena ingressar com a ação. A decisão de ingressar com a ação judicial não é do advogado. Quem tem que enfrentar ou quem tem que sair do superendividamento é o consumidor. Ele que escolhe. Eu quero todo mês procurar o banco e fazer refinanciamento. Eu quero todo mês viver de portabilidade. Eu quero todo mês fazer novas antecipações. A decisão é do consumidor, que está superendividado. Não é o advogado que decide por eles. Entendeu? Então, assim, o fato de você não conseguir uma decisão liminar no começo do processo, isso não quer dizer que você vai perder o processo, entendeu? Só quer dizer que no começo você não vai ter a limitação, tá? Então, assim, hoje, a chance até dia 9 de março, eu falar com meus clientes, é 50%. É sim ou é não. Decisão liminar, para quem não entende, é uma decisão que é dada no começo do processo, onde o juiz ele pode determinar a limitação dos seus empréstimos até a criação do plano de pagamento. Então, é a decisão inicial, tá bom? Só para ficar mais claro. Então, assim, tem juiz que vai conceder, tem juiz que não vai conceder. E agora com essa posição recente do STJ, a chance ainda é menor de conseguir uma decisão liminar no começo do processo. Ah, então não vale a pena ingressar com a ação. A decisão é do consumidor, tá? Vale a pena viver sempre de antecipação? Vale a pena viver sempre de refinanciamento? Eu sei que é difícil para quem está sem salário, precisa resolver de imediato, tá? Mas eu vejo como solução no final desse túnel, que vai ser bem difícil, essa Lei 14.181, entendeu? Qual vai ser a criação do plano de pagamento? Você vai saber que ao final do processo, se o juiz entendeu que você está superendividado, que você fez os empréstimos de boa fé, ele vai ter que aplicar a Lei 14.181 e o que ele vai fazer? Ele vai criar o plano de pagamento, ponto final. Não tem discussão sobre isso, entendeu? Então, assim, a decisão é só do consumidor. O consumidor decide, eu quero viver pagando empréstimo, como agora tem um banco aí que está oferecendo empréstimo para consumidor aqui do DF, para pagar em 20 anos. Aí eu fico pensando, vale a pena trocar uma dívida que você poderia pagar em 5 anos para poder pagar em 20, com juros? Ou é melhor pagar uma dívida em 5 anos, sem juros, que é o que diz a lei? Nem eu estou dizendo. A lei diz pagar o valor principal da dívida. E isso, aqui em Brasília, está ficando incontroverso. Até agora eu não vi nenhum juiz discutir. No começo até tinha. Lá em julho o juiz falava, ah não, tem que pagar o valor da dívida com juros, com multa, etc. E eu falava, excelência, tá aqui o artigo 104
104b, parágrafo 3º, tá bem? Aliás, 104b, parágrafo 4º, tá bem claro que é pagar o valor principal da dívida. Não diz que tem que pagar o valor total da dívida com juros, com multa, etc. Não é nem esse o propósito da lei. O propósito da lei é tirar o consumidor do superendividamento. Ora, você vai pagar o valor da dívida toda para que está ingressando no passado? Não tem nem sentido, entendeu? Então, assim, nos últimos meses, principalmente, nossa, decisões judiciais aqui em Brasília têm sido incontroversa. O banco tem que apresentar o saldo do consumidor sem juros, sem multas, só com o valor principal, porque o plano vai ser criado de acordo com isso. Entendeu? Então, será que vale a pena você trocar uma dívida sem juros, sem multas, sem encargos para pagar em 5 anos por uma dívida a pagar com juros em 20 anos? Porque essa é a proposta que o banco tem oferecido para vocês. Ou em 15 anos, ou em 10 anos. Será que vale a pena? A decisão sempre é do consumidor. Eu falo para eles, a decisão é de vocês. Não é eu que vou decidir. Quem está passando por aquela necessidade é o consumidor, entendeu? Não é o advogado. Então, o advogado orienta qual o melhor caminho. Você quer trocar 5 por 20? Se acha que é interessante, a decisão é sempre do consumidor no final das contas, entendeu? Então, o cliente que quer fazer acordo para poder refinanciar toda a dívida com o banco, ele faz, mas sem nosso respaldo como advogado. Eu, de forma nenhuma, vou orientar um cliente meu a fazer um acordo com o banco para poder pagar a dívida em 20 anos, para poder pagar em 15 anos, porque vai se arrepender daqui a 6 meses. Como aconteceu em 2018. Teve um banco aqui em Brasília, que todo mundo conhece, que em 2018 veio com a campanha excelente. Eu vou resolver a situação de quem está super endividado. A gente vai criar uma proposta muito boa. Você que está com a sua renda comprometida em 60%, procure a gente que a gente vai resolver a situação de vocês. O que é que fizeram? Aumentaram aquele parcelamento de 8 anos para 10 anos, 120 meses. E muitos daqueles parcelamentos de 96 meses, 8 anos, geram refim. Aí pegaram o refim do refim e jogaram para 10 anos. 3, 4 meses depois o pessoal estava arrependido. Mas não tinha como voltar atrás, porque já tinha, às vezes, desistido de uma ação judicial para poder fazer acordo com o banco. E quando faz esse acordo, praticamente dobra o saldo devedor, porque o banco pega aquele saldo devedor que já tinha dos diversos empréstimos, transforma na única parcela, com os juros de novo. Aí agora o banco está oferecendo uma proposta que diz que é muito interessante para poder pagar em 10 anos. Dizem que vai ser a solução do consumidor que está super endividado aqui em Brasília, entendeu? Como se de fato fosse solução você ficar endividado com o banco 10, 20 anos. Inclusive, essa semana a gente recebeu propostas dos bancos para poder refinanciar a dívida de um consumidor que ele iria ficar recebendo durante 20 anos R$1.000 por mês. Me diga, isso é proposta de acordo? Isso é solução para quem está super endividado? Entendeu? Você vai fazer um acordo com o banco que você vai refinanciar a tua dívida com juros de novo, uma dívida que era 400 mil, passar para quase R$1 milhão para você receber durante 20 anos R$1.000. Claro que vai ter o reajuste do salário dele, mas não vai passar mais de R$1.500 nos próximos 20 anos ou R$2.000 nos próximos 20 anos. Então pensa só, que acordo é esse que o consumidor perde tudo? Ele só paga, a obrigação dele é só pagar. Entendeu? Então, por isso que esse tipo de proposta com o banco a gente não tem aceitado. Entendeu? Só quando o consumidor quer fazer. Ele quer assumir todo o risco, ele quer assumir todo o ônus dessa renegociação. A decisão final é sempre do consumidor. Ele que decide o que é melhor para ele. Como advogado, eu não posso orientar nesse sentido. Não, faz o acordo que é bom para você. Não posso de forma nenhuma, porque é simples o cálculo. Quando você faz a multiplicação, você vê o saldo que você vai pagar no final, é praticamente 2 vezes o que ele estava devendo. Aí quando você vê o benefício, a parcelinha que era o exemplo dessa semana, a parcela que era R$2.300 caía para R$2.000, reduziu R$300. Que solução foi essa? Aí durante 20 anos vai ficar recebendo R$1.000 por mês, entendeu? Então o cliente troca uma pequena redução de R$300, R$500, R$600 para poder ficar endividado por 20 anos, tá? Então não é solução. Então assim, eu fico vendo muita gente criticando a lei 14.181, mas não entende a lei. Não entende. O fato de você não conseguir uma decisão liminar no começo do processo, isso não quer dizer que a lei é péssima. Hoje o que acontece é o seguinte, tem muita gente ingressando com ação na justiça, eu não digo só comigo, mas no DF inteiro, com vários advogados. Então são milhares de pessoas super endividadas ingressando com ação na justiça. O que está acontecendo? Como tem muita gente ingressando com ação, demora maior tempo para julgar esses processos. Então, se você não tem uma liminar no começo do processo, o processo vai tramitar durante no mínimo 1 ano, que eu venho alertando para todo cliente. É no mínimo 1 ano. Até hoje, para quem ingressou com essa ação assim que ela entrou em vigor, no dia 2 de julho, não saiu sentença.
Se não saiu uma sentença para quem ingressou com a ação lá atrás, deve sair essa primeira sentença lá para julho, quando realmente já tiver pelo menos 1 ano de tramitação desses processos, entendeu? Então, assim, o fato de você não ter uma decisão liminar no começo do processo não quer dizer que você perdeu completamente o seu processo, tá? Se a tramitação do processo fosse rápida, como era antes da aprovação dessa lei, que o processo era um pouco mais rápido, que não era obrigatório ter audiência de conciliação, talvez em 3 ou 4 meses resolvia essa situação de superendividamento com a criação do plano de pagamento. Porém, como agora tem milhares de pessoas ingressando com ações, a audiência está demorando a média para ocorrer de 4, 5 meses, e para quem está sem salário eu sei, a situação fica bem difícil, não consegue mais pagar as contas, mas a lei não define nada sobre isso. Então fica 4 ou 5 meses fica 4 ou 5 meses com o processo parado, aguardando apenas a audiência de conciliação. Chega na audiência de conciliação, os bancos não entenderam a gravidade ou a penalidade que essa lei tem contra os bancos. E por isso os bancos não apresentam propostas. Ou apresentam propostas para refinanciar a dívida em 15 e 20 anos. Que isso não é acordo. Entendeu? Não tem acordo, passa para a segunda etapa do processo, que é a criação do plano de pagamento, que ainda pode demorar porque é necessário fazer uma perícia. Entendeu? Então, assim, se fosse pouca gente ingressando com a ação, o processo em pouco tempo acabava. Mas como tem milhares de pessoas ingressando com a ação, o processo é mais lento. Mas você acha que isso é culpa da lei? Não, não é culpa da lei. A lei, na minha opinião, está perfeita. A lei está excelente. Está perfeita, não tem nada para ser alterado. Ela está tão perfeita que eu venho dizendo para vocês, essa lei uma hora vai ser revogada. Porque está lidando com o banco. Se o lucro do banco é os juros, e vem uma lei e fala, ó, você não vai mais cobrar juros desse consumidor que está superendividado, você não vai cobrar nada dele, vai parcelar essa dívida que você ia receber em 20 anos, vai receber agora em 5, sem juros, sem multa, sem nada, os bancos já estão se articulando para buscar a inconstitucionalidade dessa lei, ou pelo menos a revogação de alguns dos seus artigos, entendeu? Então os bancos estão se reunindo. Toda a defesa que eu pego do banco, eles alegam a mesma coisa. Essa lei é inconstitucional, essa lei é inconstitucional. Por quê? Eles já estão pré-questionando essa matéria para levar essa matéria ao STF. Essa é a intenção do banco, entendeu? Exatamente por isso. O banco nem defesa tem, pessoal. O banco não tem defesa. É algo que quando você pega a contestação no banco, eles não têm argumento. Porque a lei é muito clara. A lei não traz outro argumento. Olha a defesa, olha o que diz a lei. A lei fala para o banco responder o seguinte: diga por que você não concorda com o plano de pagamento. A lei não manda ele impugnar algo além disso. Só que os bancos estão fazendo defesa ainda genérica. Mas os bancos, a única coisa que a lei manda fazer, diga por que você não concorda com o plano de pagamento. É apenas essa pergunta. Não é alegar que o juro está correto, não é alegar que a parcela tem 30%, nem é alegar nada disso. Porque ao final está lá o artigo seguinte, o artigo 104b. É a criação do plano de pagamento. Não cabe discussão. O juiz só quer saber, aliás, a lei só quer saber por que você não concorda com o plano de pagamento. Apenas isso. E os bancos não têm argumento. O que o banco está argumentando? A lei é inconstitucional. Só isso. A lei é inconstitucional ou que o custo do ofício dos empréstimos má fé. Só isso. Só esse argumento que o banco está utilizando. Porque não tem argumento. Não tem. E já tem juiz, e são vários juízes aqui de Brasília, que entendem que essa lei, esse rito do artigo 104 a 104b, ele tem natureza voluntária. O que quer dizer isso? Não é contencioso. Então, é um rito que não cabe discussão. O juiz, se entender que a lei tem que ser aplicada para aquele consumidor que está super endividado e entender que realmente os empréstimos foram feitos de boa fé, ele vai citar o banco. Banco, diz porque você não concorda com o plano. Ah, por conta disso. Beleza, eu vou criar o plano de pagamento. É só isso. Não é nem para ter não tem nem contestação. A lei nem estabelece prazo para contestação, que é impugnação. A lei só estabelece prazo. Responda porque você não concorda com o plano e ponto final. Entendeu? Então, assim, já tem juiz, que é a maioria aqui de Brasília, vem entendendo, é uma lei que não tem caráter contencioso, não é para ter discussão. Eu, juiz, sou obrigado a criar o plano de pagamento. Meus clientes que têm saído das audiências de conciliação, principalmente quando a audiência é feita pelo juiz, eles estão entendendo o que está acontecendo com o seu processo. Quando a audiência é feita com o Sejusc, aí realmente o Sejusc não tem muito, eles não dão opinião de nada, entendeu? Mas quando a audiência é feita com o juiz, meus clientes, eles vejam realmente, Milson, o juiz vai criar o plano de pagamento. Eles entendem que o juiz fala, se vocês não fizerem acordo com o consumidor, eu vou criar o plano de pagamento e ponto final.
E vai ser um plano de pagamento que vai ser duro para o banco, porque não vai cobrar juros, não vai cobrar multa, não vai cobrar nada, vai reduzir o saldo devedor dele, você vai perder lucro nesse contrato, e pode ser duro também para o consumidor, porque ele vai ficar amarrado 5 anos pagando essa dívida para vocês, entendeu? Então assim, ele vai resolver a situação. Então todo juiz, toda audiência que a gente tem feito com o juiz, que não são muitos, porque realmente o juiz não consegue atender todo mundo, então a maioria está sendo remetida para o Sejusc, sempre o juiz fala, banco, faça acordo, se não fizer acordo, eu vou criar um plano de pagamento. Até para cliente que não tem liminar, porque a lei é muito clara. É iniciar um processo, audiência de conciliação não tem acordo, o momento de vocês conversarem é agora. Vocês não querem conversar? Então, beleza, eu vou criar um plano de pagamento compulsório. Gente, só tem esse caminho, tá? Realmente é complicado, o pessoal fica um pouco cansado, fica um pouco triste. Ah, tá demorando muito, e de fato demora muito, eu também entendo, demora muito. Deveria resolver isso aí em 3 meses para quem está super endividado, mas são milhares de pessoas ingressando com a ação na justiça. Não dá tempo de julgar num tempo menor, não tem como. Isso é porque a gente está em Brasília. Brasília é um local completamente diferente de outros estados. Se você for ingressar com a ação dessa no Goiás, eu nem ingresso, porque não vale nem a pena. É tanto tempo para julgar que já até quitou a dívida. Se você for discutir isso na Justiça Federal, é 10 anos para ser uma sentença, não vale a pena. Se for ingressar em São Paulo, 3, 4 anos. A gente está em Brasília com um processo que demora no mínimo 1 ano. Entendeu? Então, assim, aqui é muito sério o processo aqui. Tem lugares que é muito pior. Então, se em Brasília o consumidor já reclama porque demora muito tempo, tem estado que essa lei, aí sim, essa lei vai ser ineficaz. Porque se demora 3 anos para julgar um processo desse, não precisa mais. O cliente já está super endividado, ficou mais endividado ainda, porque muita gente vive todo mês fazendo empréstimos com os bancos, e daí na hora que ele ingressa com a ação, o banco fecha as portas, não consegue mais fazer empréstimo. Então, a situação é essa. Então, assim, tem gente que faz essa crítica à lei, mas não está vivendo essa lei, não sabe o que está acontecendo. Ou o advogado está ingressando com a ação, está ingressando com a ação para limitar os empréstimos. Tá? Não é a ação para limitar os empréstimos, é a ação para criar plano de pagamento. A gente nem discute limitação, nem coloca nada disso. É criação de plano de pagamento, ponto final, que tem que ser elaborado pelo juiz. É o juiz que vai criar o plano de pagamento, não é o advogado que vai definir qual vai ser o plano. A gente só apresenta o plano na audiência de conciliação, que o banco recusa e manda para o juiz criar o plano de pagamento. Ponto final. Não tem discussão em relação a isso. Eu vejo gente, não, estou perdendo essa ação. Não, pelo menos quando alguém faz esse tipo de comentário, eu nem sei qual a situação dela, entendeu? Porque eu não sou advogado dessas pessoas. Mas provavelmente, se realmente perder um processo, é porque ingressou com a ação antes da Lei 14.181. A lei é do dia 2 de julho de 2021. De lá para cá, pelo menos a gente aqui da Alencar Advocacia, começou a ingressar com a ação com base nessa lei, que é um rito próprio, que eu já cansei de falar, entendeu? Quem ingressou com a ação para limitar os empréstimos antes da lei, e agora o STJ entendeu que não cabe limitação e o processo ainda está tramitando, infelizmente esses clientes, a tendência vai ser julgar improcedente, porque o STJ já falou, não cabe limitação na conta corrente, entendeu? Porém, no vídeo passado eu expliquei para vocês que agora vocês podem pedir a revogação da autorização de desconto na conta corrente. Não é nem de agora, é um entendimento antigo, desde 2018 já existe essa possibilidade, mas infelizmente é bem complicado conseguir fazer isso de forma administrativa, tá bom? Então não está sendo tão simples. Então, assim, quem ingressou com a ação antes de julho de 2021, a tendência vai ser o tribunal adotar o entendimento do STJ, que é o efeito vinculante. Eles são até obrigados a julgar de acordo com o STJ. Se não julgarem, o banco vai recorrer para o STJ e eles vão ganhar o processo, tá bom? Em relação à limitação dos empréstimos na conta corrente, para quem ingressou antes do dia 2 de julho de 2021. Perfeito? Quem ingressou com a ação depois é a criação do plano de pagamento, que, na minha opinião, não tem nenhuma sentença com base nessa lei, tá? Eu sempre pesquiso, eu nunca encontrei nenhuma sentença criando um plano de pagamento. Não tem, pessoal, não tem. Eu já tive algumas sentenças depois que eu ingressei com a ação, mas nem foi aplicada a lei 14.181. E é por isso até que eu recorri, porque o juiz não aplicou a lei. A lei está muito clara, é para criar o plano de pagamento. Porém, é o juiz que estava com a sentença modelo padrão ainda, antiga, mandou limitar os empréstimos. Meu cliente ganhou o processo, mas não resolveu a situação dele. Este não estava de limitação dos empréstimos. Eu estou pedindo para criar um plano de pagamento. Então, eu recorri da sentença, entendeu? E outra sentença que foi dada, até aplicou a lei. Porém, era uma situação que não dava para criar o plano de pagamento, porque era impossível. O consumidor devia tanto que mesmo sem juros, sem multa e tudo, se você fizesse a divisão por 60, dava 10 vezes o salário da pessoa. Então não tinha condições de criar o plano de pagamento. Mas mesmo assim o juiz mandou limitar os empréstimos. E ponto final.
ele aplicou a lei, tá? Mas não criou o plano de pagamento da forma que estabelece a lei, porque a lei tem que criar um plano, prazo máximo, 60 meses, sem juros, sem multa, etc. Mas nesse caso específico não tinha como. Então, assim, não tem sentença criando o plano de pagamento. Não tem. Se você tem, manda para mim nos comentários que eu quero ver. Entendeu? Porque até agora eu não vi nenhuma. Não deu tempo de criar o plano de pagamento, pessoal. Demora muito. As audiências demoram 4, 5 meses, tá? Então, assim, quem critica a lei não tem a vivência, não sabe o que está acontecendo. É só você participar de uma audiência. No dia que você participar de uma audiência com o juiz, você vai ver a seriedade dessa lei. E você vai ver juiz que muitas vezes, que já participa de audiência, falou: essa lei é inconstitucional, essa lei é um absurdo, mas eu vou ter que aplicar a lei, eu vou ter que criar o plano de pagamento. No final ele diz: eu vou ter que criar o plano de pagamento. Não tem outro caminho, entendeu? Desde que, repito, pessoal, o juiz entenda que vocês estão super endividados, que o juiz entenda que foi feito os empréstimos de boa-fé, entendeu? Tem outros requisitos mais, mas os principais são esses, tá? Superendividamento e boa-fé, perfeito? Então, assim, quem participa da audiência consegue entender. Realmente o juiz vai criar o plano de pagamento para mim. Tá muito clara essa informação. O juiz nem poderia passar essa informação no meio de uma audiência de conciliação, mas eles estão participando de algumas para ver se consegue fazer um acordo com o banco. Banco, venha para a audiência com proposta, porque vai ser pior. É essa mensagem que eles querem passar, entendeu? Para quem participa. Lá no começo não, né? As primeiras audiências que ocorreram com base nessa lei com o juiz foi em janeiro desse ano, mas eles marcaram com eles porque ele queria entender. Eles queriam entender como é que é o procedimento. Porque eu sou juiz que não sabia ainda. Então eles queriam entender. Então eu quero que faça audiência comigo, eu quero ver como é o procedimento. Quero ver como é que o banco tem apresentado proposta. Eu quero ver o que o consumidor tem que apresentar de proposta. Ele queria entender a situação. Depois que eles já entenderam a situação, tem muitos juízes que não marcam mais audiência com eles, entendeu? Estão mandando tudo para o Sejusc. Porque já viu, não está mudando nada. Com o juiz presente, eles viram que não está mudando nada. Com o juiz presente ou não, o banco não tem apresentado proposta. Mas não tem apresentado proposta por quê? Porque até agora não começou a sair sentenças contra o banco. Na hora que começar a sair centenas de sentenças contra o banco, que eu creio que vai começar a sair várias depois de julho, o banco vai mudar sua política. Talvez não esse ano, mas ano que vem. O banco vai chegar na audiência de conciliação com propostas que realmente sejam próximas do que estabelece a lei, entendeu? Porque se não for, ninguém vai fazer acordo, porque já sabe que o juiz vai criar o plano de pagamento, entendeu? Então, assim, a partir do ano que vem, provavelmente, os bancos vão mudar suas formas de apresentar proposta na audiência de conciliação. Mas, por enquanto, não. Está tudo muito novo. O banco os bancos ainda não foram punidos, não teve nenhuma sanção contra os bancos. E a tendência vai ser também, que é outro reflexo dessa lei, tanto que a lei é dura. A tendência vai ser não fazer mais empréstimos para consumidor além dos 30%. Então, vai ficar ali só na tua margem de 30% no seu contra-cheque. Não vai passar disso. Porque o banco sabe, olha, se eu emprestar na conta corrente, ele vai ingressar com a ação contra a gente, pedindo repactação da dívida com base na lei do superendividamento. E eu vou ser obrigado a retirar os juros, retirar as multas e limitar em 60 meses. O banco perde dinheiro. Então, assim, a tendência vai ser com o tempo isso. Não faça mais empréstimo além dos 30%. E também vai encarecer o crédito. Então, quem quer fazer empréstimo vai ter que realmente ter condições financeiras e com certeza pagar um juros mais alto para poder pagar esses processos, esses prejuízos que eles vão começar a ter a partir do ano que vem, entendeu? Que vai vir muita sentença. Até que um dia, ou pode ser que um dia essa lei seja julgada inconstitucional mesmo, e daí realmente vai ser uma derrota para o consumidor que está super endividado. Mas para vocês terem ideia, para o vídeo não ficar tão longo, o Brasil era um dos poucos países que não tinha lei tratando sobre prevenção e o combate ao superendividamento. Estados Unidos já tem isso há séculos nos Estados Unidos, na França também, entendeu? Então, diversos países já têm mecanismos para resolver a situação de quem está superendividado. Então, assim, mas claro que no Brasil é um pouco mais complicado. Pode ser que realmente haja uma articulação entre os bancos para tentar derrubar essa lei, ou pelo menos que alguns dos artigos sejam revogados, entendeu? Por conta disso, tá? Então é isso. Acho que o vídeo ficou um pouco longo, mas eu quis passar as informações para vocês aqui, que realmente eu vejo muita gente criticando a lei sem entender o que é essa lei, sem entender a perfeição dessa lei, tá? E outro ponto, só para fechar. Às vezes, muitas vezes também, o erro não é nem do advogado também, viu? Eu vejo muito juiz não seguindo o procedimento. Porque o procedimento é muito claro, mas tem juiz que ainda está naquele modelo antigo. Abre o prazo para contestação,
aí depois prova, não tem nada a ver, tem juiz que nem manda marcar audiência de conciliação, e é obrigatório a audiência de conciliação. Então, sempre que eu vejo isso acontecendo nos meus processos, eu já faço petição de excelência, marca audiência, pede violação ao artigo 104A, excelência, instaure o processo por supeditamento depois da audiência de conciliação, de acordo com o artigo 104B. Sempre vou fazendo esses pedidos, porque se ele der uma sentença contrária à lei, eu vou recorrer, eu vou falar. Pelo menos durante 3 ou 4 vezes durante o processo, eu informei para o juiz que ele estava seguindo o procedimento errado. Então anula todo o processo, vai para ele de novo para ele poder criar esse plano de pagamento. É esse ponto final, beleza? Isso tem que acontecer. E a lei é tão clara, são só 2 artigos, eu não sei por que operador de direito, os advogados, não param para ler esses 2 artigos, e eu não sei por que o juiz não para esses 2 artigos. É bem rápido, é bem simples, o artigo é pequeno, 104A e 104B, é bem simples, não dá uma folha, e lá tem todos os procedimentos, é muito tranquilo. Mas infelizmente tem juiz que está na lei antiga ainda, nem lei tinha na verdade. Está usando ainda só o CPC, só o Código de Processo Civil, e tem advogado também que está pedindo limitação dos empréstimos. Não é limitação dos empréstimos, pessoal, é criação do plano de pagamento, beleza? E é isso, quis passar essas informações para vocês aqui, espero que vocês tenham entendido, entendeu? E quem está com ação na justiça, insistam, pessoal, você pode ter certeza, se o juiz entender que você está superendividado, entender que você fez um empréstimo de boa fé, a lei vai ser muito benéfica para você. Você vai ter um êxito muito grande nesse tipo de processo, entendeu? Criação do plano, pagamento da dívida em 5 anos, sem juros, sem multa, de acordo com a lei. Não sou eu que estou falando, é o artigo 104B, parágrafo 4, que estabelece lá de forma bem clara pagamento do valor principal. É o que está lá, não sou eu que estou dizendo, tá bom? E é isso. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, tanto aqui no nosso canal no YouTube, como também no Instagram. E curte esse vídeo aí, compartilhe também com os amigos, beleza? Valeu, tchau, tchau.